Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas formas que nós temos de criar streamings. Mas eu esqueci de falar duas coisas aqui sobre esse double string e o int string, sobre os strings de tipos primitivos. Nós temos dois métodos também muito interessantes, que é o max e o min. Então, era só isso mesmo que eu esqueci de falar na última aula. Nós temos esses dois métodos. Dessa forma, você não precisa ficar utilizando esse method reference. Bom, e agora nós vamos começar a aula de hoje. Vamos criar uma nova classe para deixar tudo organizadinho e bonitinho. Não é aqui, também não é aqui, é aqui. Tem muita pasta por aqui. Java Core, lá embaixo, zzk, o alfabeto está acabando. New, Java Class, string test 5, gerando strings. Yes. PS, VM. Então vamos lá, nós temos algumas outras formas de gerarmos strings. Vamos começar com uma sequência de valores. Então, imagine que você quer fazer uma sequência de valores de 0 a 100 e você quer pegar todos os números pares dessa sequência de valores. Nós podemos utilizar o primitivo int, o string do tipo primitivo int string. E nós podemos chamar o método, nós temos dois métodos, range closed e range. Vamos começar com o range closed. Você pode ver aqui que ele está mostrando start inclusive e end inclusive. Na verdade, start inclusive e end inclusive. O que significa isso? Significa que se eu colocar de 1 a 100, ele vai considerar o 1 e o 100 também. E eu quero filtrar todos os valores que forem pares. n% 2 igual a 0. E eu quero imprimir todos esses valores. Então, ponto for each, alt 1 para tirar aquela barra lateral, salt, opa, deixa eu ver, é melhor utilizar lambda, porque eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar aqui o valor de s, na verdade não é s, é um número, mas está valendo, e um espaço. Vamos ver, Ctrl Shift F10, não é o println, é o print. Legal, temos todos os números pares. Vocês não estão vendo aqui, mas ele vai até o 100. Agora, a diferença do range para o range closed é que, deixa eu colocar aqui print ln e deixa eu diminuir esse valor. Na verdade, print, vamos diminuir o valor para 50, que nós vemos que 50 está aqui dentro da tela. Pronto. Ctrl Shift F10. Ops, faltou um print ln aqui, só para pular uma linha. Então você pode ver que a diferença do range closed e do range é que o range closed inclui o último número e o range não inclui o último número. Se você apertar Ctrl Q aqui, você vai ver que é start inclusive e end exclusive. E essa é uma forma que nós temos de criar números utilizando strings, uma sequência numérica. Outra forma que nós temos também nós podemos criar um string diretamente de palavras, utilizando o string.off, e você pode passar as palavras aqui lindamente. Propaganda. Acessem o Facebook, pelo amor de Deus, e curtam. Valeu. Então, você criou um string desse cara, você pode jogar ele para uma variável local. E você pode trabalhar em cima dessa variável local. Por exemplo, digamos que você quer colocar toda essa galera aqui em uppercase. Então você pode chamar aqui, eita, usou o in aqui, string.map, você vai pegar todo mundo, dois pontos, to uppercase. E
Mesma coisa, vou copiar esse for each aqui. Ctrl Shift F10. Vamos adicionar um salt de novo. Pronto. Então, você tem toda a galerinha aí, todas as palavras do string em uppercase. Ou, se você quiser criar um string vazio, da mesma forma que nós temos o optional, string.empty. E você tem um string vazio. Como você não tem nenhum tipo de objeto, ele cria do tipo object. Ou se você quiser, eu acho que dá para fazer diretamente do tipo string. E assim você cria um string vazio. Você pode criar de arrays, a partir de um array. Nós já vimos como fazer isso, mas só relembrando. Imagina que você tem uma quantidade numérica aqui. E você pode chamar arrays.string, passando esse cara. Ele vai retornar um int string, e com int string você pode pegar o sum, você pode pegar o max, você pode pegar o mínimo, acho que você tem o average também, e assim por diante. Out average.get as double, que é um optional double. Ctrl Shift F10. O valor 3.0 é o average que nós temos aqui dentro desse array. Não só com palavras e arrays, mas nós também podemos trabalhar com arquivos. Então, vamos ver se nós temos aqui um arquivo. Temos esse teste e nós temos todas essas palavras. Então, o que eu vou fazer? Nós podemos utilizar um streaming para pegar todas aquelas palavras. Alguns métodos da nova classe Files, como nós já vimos no curso há um bom tempo atrás, eles retornam um string. Então nós temos, por exemplo, esse files.lines, ele retorna todas as linhas em forma de string de string. Então nós podemos criar aqui um try with resources, porque quando você está trabalhando com files é bom você fechar. String. Vamos chamar de lines. E eu quero pegar aqui, Alt 1, files.lines, e eu quero pegar aquele carinha, esse arquivo test.txt. Ele espera um path, paths.get test.txt. E aqui ele está esperando um outro método que é o char7. Então, char7.default, char7. Coloca um cat, porque ele está esperando você manipular IOException. E nunca cria um cat vazio. E, por exemplo, digamos que você queira filtrar todas as palavras que tem file. Se você for voltar aqui, tem algumas palavras que tem file no nome. Então, nós podemos utilizar aqui lines. Se nós utilizarmos o map, nós já vimos que se utilizarmos arrays.string, ele vai retornar uma coisa que nós não queremos. Não é o resultado final que nós queremos. Ele vai... Se você não lembrar o que ele retorna, porque eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Ponto split. Ops, tá faltando aqui. Line. Ponto split. Por exemplo, como as palavras elas estão em linhas diferentes, eu quero dar o split contra barra n. E esse cara vai retornar pra gente, é isso aqui. Um string de um string de string. Nós queremos diretamente um string de string. Então o que nós utilizamos? Flat map. E nós queremos filtrar, nós já temos aqui agora as palavras, nós queremos filtrar, ponto filter, as palavras p.contains file. E eu quero imprimir ponto for each system.out, println. Ctrl Shift F10. Essas são as palavras que tem no meu arquivo que contém file. Então, essa é a mesma forma que você tem de trabalhar com streams pegando valores de outros lugares. E agora, para finalizar essa aula, nós vamos falar sobre
strings infinitos. São strings que você cria que se você não colocar um limite vai ficar criando para o resto da vida. E acabando com essa memória do computador. Então nós temos dois tipos. Nós temos o string.iterate. Você pode ver aqui que ele pede esse seed e esse unary operator. E esse seed é o primeiro valor que ele vai começar. Então, por exemplo, digamos que nós temos o valor começando do valor 1. Nós queremos n mais 2. Nós queremos somar esse valor 1 ao número 2 durante todo o percurso. Então, o iterate ele sempre vai ter uma função onde ele vai ficar reexecutando essa função eternamente. Então, vou mostrar para vocês aqui. .for each. Deixa eu copiar isso aqui porque é chato escrever. Dar uma pequena pausa no vídeo. Vamos voltar. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Shift F10. Então você pode ver que ele vai continuar infinitamente imprimindo esses valores. É por isso que quando nós estamos utilizando o iterate, ou até mesmo o outro que nós vamos falar, que é o generate, nós devemos colocar um limit. E vamos limitar a 10 iterações. Então o que ele vai fazer? Você pode ver que ele começa de 1 e vai somando 2 em 2. Então o iterate ele vai sempre utilizar essa função e vai reexecutar essa função até que o limite seja atingido. Se você não colocar limite, vai ficar fazendo até você ter um estouro de memória ou alguma outra coisa em peça. Então, para deixar um exemplo um pouquinho mais complicado, imagina que nós temos a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, ela é mais ou menos assim. Você começa o valor 0 e 1, e você vai sempre somando o valor da direita com o valor da esquerda. Então, 0 com 1 dá 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. E 21 mais 13, 34. E assim por diante. Essa é a sequência de Fibonacci. E se nós quiséssemos utilizar a sequência de Fibonacci aqui no iterate? Bom, nós sabemos duas coisas. A primeira é que ele vai pegar esse valor e vai repetir esse valor com o que nós colocarmos aqui. Então, lembre-se, nós temos o 1, ele vai fazer 1 mais 2. Então, nós podemos partir desse princípio para nós construirmos aqui a nossa solução desse problema. Vamos tentar fazer o seguinte, nós podemos agrupar esses dados. Então, nós podemos agrupar da seguinte forma. Nós temos 0 e 1. Nós temos 1 e 1. Nós temos 1 e 2. Nós temos 2 e 3. Você pode ver que o valor da direita é o valor que está sendo sempre somado do anterior. E o valor da esquerda é o que está repetindo o último valor do anterior. Por exemplo, 3 e 5 e 5 e 8. Então, se nós agruparmos os valores, nós temos isso aqui. E isso nada mais é do que um array. Então, vamos criar aqui string.iterate e vamos criar aqui um novo array, new int. E eu vou criar aqui o primeiro valor, 0 e 1. E vamos utilizar aqui esse unary operator. Esse unary operator, se você for ver, ele retorna sempre o valor que você colocar como entrada no argumento. Então ele sempre vai retornar o argumento que você passar. Pensando nisso, nós podemos fazer o seguinte, o que eu quero? Eu quero, vamos colocar aqui um lambda, new int. Lembre que ele vai sempre ter esses dois valores aqui como entrada e a partir dele ele vai repetir essa função até nós colocarmos um limite. Então o que eu quero? Eu quero que a primeira posição, quem é a primeira posição daqui? A primeira posição desses carinha é sempre a posição 1. Lembre-se, se isso fosse um array, nós temos aqui a posição 0 e temos aqui a posição 1. Então, o que eu quero? A primeira posição vai ser a posição A na posição 1.
Quem é a posição 2? A posição 2 é a soma desses dois carinhas. Então, eu posso colocar aqui que a posição 2 é A na posição 0 mais A na posição 1. Então, você pode ver que nós utilizamos isso aqui como o seed, como a fonte de entrada. E nós vamos repetir esse valor aqui até... Vamos colocar aqui, por exemplo, um limit 5. Acho que é o suficiente. E isso ainda não é o que nós queremos. Por quê? Porque nós queremos um valor. Mas vamos tentar imprimir esse carinha aqui primeiro. Vamos lá, for each. Nós podemos colocar aqui um lambda system.out.println e vamos ver, vou colocar esse t na posição, ou posso imprimir uma posição, ou posso imprimir o array inteiro. Arrays.toString t. Vamos ver o resultado, Ctrl Shift F10. Então, olha aqui nossos valores, 0 e 1, 1 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 5. Se você quiser pegar só os valores da série de Fibonacci, você pode adicionar aqui ponto. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar. Vou deixar esse valor aqui. Nós podemos adicionar ponto map. Vamos colocar aqui t na posição 0. Ponto for each, nós já temos agora um número. Vamos colocar n, em vez de t, vamos colocar n aqui. Na verdade, method reference, pronto. Vamos ver o resultado, Ctrl Shift F10. E nós temos aqui o nosso valor da série de Fibonacci até o 5. Se aumentarmos aqui o limite para 10, Ctrl Shift F10, nós temos 0, 1, 1, é o que nós temos aqui, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e 34. Exatamente o valor que nós temos aqui. Então essa é uma forma que você tem de resolver o problema. Um problema mais real seria caso você tenha um calendário, você tem, por exemplo, o dia 25 de agosto, e você quer iterar 26, 27, 28, também é uma forma que você pode utilizar esse string. E a outra forma de strings infinitos, nós temos o iterate e nós temos o generate. String.generate. Qual a diferença? A diferença é que o generate ele vai apenas gerar os números aleatoriamente. Você pode colocar em sequência aleatórias, mas a diferença é que ele não tem uma função que ele vai ficar reexecutando durante toda a iteração. Então, o generate ele simplesmente vai gerar. Então, se você quiser, por exemplo, gerar números aleatórios, você pode utilizar math.random. Você pode limitar aqui a 10. For each system.out.println. Ops. Dois pontos. Ctrl Shift F10. E você tem 10 valores aleatórios aqui, todos eles menores do que 0. Se nós quiséssemos melhorar esse código um pouquinho, nós poderíamos utilizar a thread local random. Vamos colocar aqui thread local random .current, pegar a thread atual e nós vamos criar o mesmo método string.generate, e ao invés de math random, nós vamos fazer um pequeno lambda aqui, sem nenhum tipo de retorno, onde nós vamos chamar t.nextInt e vamos falar que nós queremos um valor entre 1 e 100, por exemplo. For each, vamos colocar um limite aqui, nós esquecemos, 100, e vamos copiar esse for each aqui. Ctrl Shift F10, vamos comentar essa linha. Ctrl Shift F10. Então nós temos aqui 100 valores aleatórios, todos eles positivos. Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês então na próxima aula. Até mais.